Leandro, meu aluno não tem interesse. A dica é reconhecer e valorizar interesses. É inclusivo, é inclusão e torna a aprendizagem mais fácil e rápida. Uma pessoa que falou aqui sobre um aluno com TDAH que não faz uma simples atividade sequer. Geralmente, eu vou falar isso com base em experiência que eu vivi dentro de casa, tá? Geralmente, esse aluno, ele não faz uma simples atividade sequer, não é por falta de capacidade cognitiva, não é por não ter aprendido, não é por não ter acesso físico. Às vezes ele tem o acesso físico ali, tem a habilidade motora, ele entende a atividade, ele tem o raciocínio lógico necessário para fazer aquela atividade, o conhecimento específico da disciplina que ele precisa para fazer, ele tem tudo isso. Mas ele não faz, simplesmente porque é comum pessoas com transtornos do déficit, transtorno e déficit de atenção, com hiperatividade, não conseguirem fazer coisas que estejam fora do campo de interesses dele, com concentração. Uma pessoa que tem déficit de atenção, para ela fazer algo que está fora do campo de interesse dela, que ela considera chato, tedioso, maçante, para ela fazer isso com atenção, é um esforço tão grande, que a pessoa tenta se esquivar. A pessoa chora, se irrita, questiona e faz de tudo para sair daquela situação de tão difícil que é se concentrar em algo que ela não tem interesse. É cruel isso. A gente fazer o nosso aluno ter que fazer alguma coisa que está fora do campo de interesse dele. Ah, mas Leandro, mas na vida não vai ser assim. Na vida ele vai lidar com coisas que ele não vai ter interesse. A vida não é sempre mil maravilhas. E vão ter coisas que ele precisa fazer, que ele vai precisar fazer, que não vão ser legais, não vão ser divertidas sempre. E tá tudo bem, né? A vida é assim mesmo, né? A vida é essa. A realidade é essa. As pessoas vão ter que aprender a lidar com isso, não é? E o nosso aluno precisa aprender a lidar com essa frustração também. É importante ele aprender a lidar com frustração. Mas a gente tem que ter em mente que o nosso objetivo hoje não é o nosso aluno aprender a lidar com a frustração. Esse não é o objetivo principal. Qual é o objetivo principal? Ele aprendeu com tudo que a gente quer ensinar, não é? Ele vai aprender a lidar com a frustração em vários momentos na escola. A gente querendo ou não ensinar a frustração, ele vai ter momentos de frustração em vários momentos. Mas é importante ele fazer a atividade. Ele fazer. Isso é importante. E quanto mais atividades ele fizer, mais autoconfiança ele vai ter, mais autonomia ele vai ter, mais ele vai aprender que ele pode fazer e fazer sozinho, né? Então é importante a gente abraçar o interesse do nosso aluno num primeiro momento, sim, para que ele faça e faça sozinho. E depois que ele fizer muito e fizer sozinho, várias e várias atividades, e a gente vai reduzindo o interesse aos poucos, igual um remédio. A gente usa o interesse, doses altas de interesse no início, e vai reduzindo a dose de interesse aos pouquinhos, para ele ir desmamando do interesse, porque ele vai fortalecendo essa frustração aí, a gente vai fortalecendo. Não adianta a gente entregar uma frustração para o nosso aluno desse tamanho todo dia, isso não vai ajudar ele em nada. Entrega uma frustraçãozinha pequenininha, quase zero, depois você pode ir aumentando. O que é a frustração para o aluno com TDAH, por exemplo? É trabalhar fora do campo de interesse dele. E vários outros diagnósticos de deficiência têm um TDAH associado, tem um déficit de atenção associado, tem uma dificuldade de memória, uma dificuldade de atenção, uma dificuldade de concentração. E o interesse ajuda a concentração, o interesse ajuda a memória, o interesse ajuda o tempo de atenção, tá? Ajuda tudo. O interesse ajuda muito, 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 muito. Mas, enfim, então a solução aí para o aluno que não tem interesse é você começar a usar doses mais altas de interesse nas suas atividades adaptadas. Então, a pergunta que eu te faço é: qual é o tamanho da dose de interesse que você está usando nas suas atividades?
né? Será que a gente pode aumentar um pouquinho essa dose de interesse? Vamos aumentar um pouquinho essa dose de interesse? Depois você pode diminuir, não se preocupa não. Mas vamos aumentar essa dose um pouquinho que o seu aluno vai ficar mais incluído e vai fazer mais atividades. E quanto mais atividades ele fizer, mais ele aprende. E que aí a gente chega no nosso quinto ponto aqui do desafio, né? Desafio 5. Ele não aprende, Leandro. Por que ele não está aprendendo? Ele não está aprendendo por causa da soma de todos os outros pontos. E a dica aqui para você é: confira. Se você já resolveu tudo que está aqui para cima e ele continua sem aprender, a dica é: confira o objetivo educacional. Confira o objetivo educacional. Lembra que a gente até falou aqui de currículo adaptado, de plano de ensino individualizado? Pois é. O seu aluno ele pode estar trabalhando um objetivo que está muito além do momento atual dele, ou muito aquém do momento atual dele. É muito comum alunos com altas habilidades terem objetivos educacionais que não estão à altura deles, digamos assim. Porque o aluno com altas habilidades ele está trabalhando uma coisa ali que está chato para ele, já está tedioso, ele já tinha aprendido aquilo. Entende? É um objetivo que está aquém da capacidade do meu aluno. E em outros casos, tem um aluno que um objetivo está além da capacidade dele. Isso pode acontecer com todo mundo, inclusive comigo e com você que está aqui. A gente está falando de uma coisa que está muito além da minha capacidade. Se você começar a falar, por exemplo, comigo de física nuclear, está muito além da minha capacidade. E por mais que você tente adaptar essa conversa para mim, mais que você tente adaptar várias formas para que eu consiga entender o que você quer me dizer, vão faltar fundamentos em física que eu não compreendo. Vão faltar fundamento, porque física tem fundamento. Tem leis, as leis da física. E se eu não conheço essas leis, se eu não tenho esses fundamentos, esse papo, mesmo que seja adaptado para a minha pessoa sobre física nuclear, vai ficar superficial. E às vezes a gente está tentando entregar alguma coisa para o nosso aluno hoje que está ficando superficial, não está se aprofundando, não está criando raiz. E quando não cria raiz, não é aprendizado, né? Ele até responde aqui uma coisinha ali hoje, mas depois passa, esqueceu, não consegue mais fazer a atividade de novo. Por quê? Porque não criou raiz. Por quê? Porque o objetivo estava muito além da capacidade atual dele. O nosso aluno com deficiência ele tem direito a um currículo adaptado se for necessário. Então, se seu aluno está precisando de um currículo adaptado, faça esse currículo adaptado para ele. Por quê? Isso vai ajudar muito ele começar a aprender. E é mais importante o nosso aluno ter um aprendizado profundo, que cria raiz, né? Conhecer os fundamentos, do que ele ter um aprendizadozinho superficial que funcionou muito bem essa semana, mas semana que vem, sabe lá Deus se o aluno vai lembrar ou não do que a gente falou, né? Então, para o aluno que não aprende, confira o objetivo educacional. Se esse objetivo está realmente adequado para o meu aluno, né? E você pode ajustar o objetivo independente da disciplina que o aluno estiver trabalhando, seja física, química, história, geografia, né? Ciências, língua portuguesa, enfim. Existe um melhor objetivo para o seu aluno aprender hoje dentro do currículo proposto. Eu quero falar aqui você uma dica aqui simples, muito simples, baseada em modelagem, para você tornar um enunciado autoexplicativo. Essa atividade aqui, ela não tem um enunciado autoexplicativo. Tá? Tá escrito aqui, escreva na frente qual é o substantivo comum ou próprio. Escreva na frente qual é o substantivo comum ou próprio. E tá lá, a, mesa, igual, linha. Escreva na frente qual é o substantivo comum ou próprio. Letra A, mesa, igual, linha. Aí eu tenho que começar. Ok? E eu não sei como começar. Eu vou ter que pedir ajuda. E eu não quero pedir ajuda. Eu não entendi nada. Aí o aluno fala assim, não entendi nada, eu não sei fazer. Por quê? Porque já aconteceu tantas vezes dele não conseguir fazer, que ele já nem se dá mais ao trabalho de pensar um pouquinho. E ele desiste dele mesmo e da atividade, tá? E a gente não quer que isso aconteça, porque isso não é mais inclusivo, isso é mais exclusivo. E a dica que eu vou te dar hoje aqui para você começar a usar nas suas atividades adaptadas a partir de amanhã é a seguinte: torne o enunciado autoexplicativo. Como, Leandro? Olha que simples isso aqui.
É muito simples isso aqui. Olha só a diferença. Olha a diferença. Para você que está aqui no Instagram. Opa, meu Deus, não é isso não. Peraí. Para você que está no Instagram. Aqui. Qual é a diferença entre essa atividade e a outra? Qual é a diferença? Olha só. Número 1. Escreva na frente qual é o substantivo comum ou próprio. A. Mesa igual comum. B. Tanque igual tá vazio. C. Maurício igual próprio. Qual é a diferença? A diferença é que está escrito ali a resposta da letra A e da letra C. Está escrito a resposta de todas as questões? Não. Só da primeira que aparece o comum e da primeira que aparece o próprio. Eu estou dando um exemplo. Dar exemplo tem nome técnico, científico. É modelagem que chama. Modelagem. Isso aqui é um tipo de modelagem. Funciona muito bem para pessoas com autismo, com deficiência intelectual. Funciona muito bem para alunos com dislexia, disgrafia, alunos com TDAH. Funciona muito bem para mim. Por quê? Quando eu bato o olho, eu já sei o que é para fazer. Eu não preciso nem ler o enunciado. Quando eu bato o olho, eu já sei o que é para fazer. Por quê? Porque é só dar continuidade a uma sequência. Para mim, fica mais fácil fazer a atividade assim. E o nosso objetivo é tornar a educação mais rápida e mais fácil para você e para os seus alunos. E quando você faz uma modificação dessa na atividade, uma adaptação desse tipo, você torna a atividade mais fácil e mais rápida para o seu aluno. E para você também, porque a quantidade de ajuda que você não vai precisar entregar para os seus alunos vai te dar mais tempo livre para você ensinar o que realmente importa ensinar. Ó, ligue as palavras que são sinônimos. Aqui também tem uma que já está conectada. Modelagem. Estou dando um exemplo. Isso é um enunciado autoexplicativo. Aqui no final também, ó, escreva um antônimo. E aí tem um sim e tem um igual. E tá um não do lado. Para o meu aluno já tem aqui um modelo. E já tem um modelo. Gente, isso aqui é muito, muito simples e muito, muito, muito poderoso.